Hoje nós vamos fazer um bate-papo com Cleiver Robson para nós falarmos das questões ambientais, as orientações para o produtor e assim para ele se livrar ou resolver. Ele pode se livrar de problemas ou resolver problemas. Cleiver, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos os seus telespectadores. Cleiver, quando a gente fala de questão ambiental, sempre há aquela insegurança, até porque é uma legislação que muda muito. Hoje, tem alguma coisa alterada, considerando que o Congresso retornou aí há poucos dias, ou nem retornou direito? O Congresso já vira uma confusão, porque esse ano parece que ele foi mais ativo. Tinha tanto problema que não deu muito tempo para ele resolver tudo. Não, tinha tanto problema que ele não pode ter recesso. Ah, sim, tá certo. Bom, Fabélia, uma das questões que a gente tem que abordar em relação às questões ambientais, vamos dar ênfase aqui, por exemplo, a questão do primeiro prazo, que logo vai estar esgotando, que é o prazo do cadastramento de barragens. Ele foi prorrogado, não sei se todos vocês vão lembrar, foi prorrogado no final de outubro para o dia 24 de abril desse ano. Ah, mas está meio longe 24 de abril. Tá, mas como todo bom brasileiro, muitas pessoas vão sempre deixar para a última hora. Posterior a essa data da prorrogação, Fabélia, quem não fizer o cadastramento das barragens que existirem dentro das propriedades rurais estarão sujeitos a sanções penais impostas pelo nosso Código Ambiental, né, a Lei 9.605. Agora é importante que a pessoa entenda o que é barragem, tá? Porque existe a diferença entre barragem e tanque. A pessoa que faz um tanque para criar peixes e esse tanque está ao lado do curso hídrico, né, está à margem do curso hídrico, ou seja, geralmente ele tira um braço ali, uma água através por captação por gravidade, ele não é considerado barramento, ele é um tanque. É passivo de licenciamento, é passivo de outorga e todos esses detalhes. O barramento, Fabélia, ele caracteriza pelo represamento do curso hídrico, qualquer então, que assim, seja o a dimensão. Represamento do córrego ali. Represamento do córrego, represamento da nascente. Muitas pessoas fazem isso para criar ali um lago, né? Uhum. A gente chama muito na linguagem popular de aguada, né, para o gado. Qualquer desse tipo de represamento que foi no leito natural, ele é considerado barramento. E tem que ser cadastrado, independente da lâmina d'água. Pode ser uma lâmina pequenininha, como pode ser uma lâmina monstruosa. Tem que ser cadastrada. Claro que ela vai ter o seu tratamento diferenciado devido à sua dimensão, mas o cadastro é obrigatório. Por que nós estamos falando desse assunto, Fabélia? Porque é um assunto novo. No caso de Goiás, é a legislação nova que está em vigor e ela é muito importante para que o Estado tenha conhecimento de todos os barramentos que existem aqui dentro. Nós já temos aí notícias no passado, e você sabe disso, de várias barragens rompendo, causando prejuízos aí a produtores rurais, às cidades, né? Até mesmo colocando em risco a vida das pessoas. Nós tivemos um episódio aqui bem vizinho, né? Que da usina ali, a Espora, né? Naquela usina época. Espora, ela arrebentou, levou ponte e isolou a cidade. Exatamente. Agora, o caso da Espora é uma usina elétrica, ela tem um outro tipo de tratamento. Mas o governo, preocupado com isso, Fabélia, ele resolveu criar essa situação para que todas as barragens sejam cadastradas. E detalhe, mais um detalhe, as barragens que devem ser cadastradas não são apenas as de acúmulo de água. Em alguns casos, podem existir as barragens de resíduos, como são as barragens criadas para conter resíduo de mineração. Essas também precisam ser cadastradas. Por quê? Para que não aconteça situação como, por exemplo, Brumadinho. Para quem não lembra, né? Tá, e aí você falou aí nesse caso da barragem de mineração, e aí eu já pensei lá nos tanques de rejeitos de confinamento. Isso aí não tem nada a ver. Não Se caracterizar uma barragem, sim. Você está falando no caso do contenção de rejeito do gado, né? Isso. Do confinamento. Se tiver uma característica de barragem, de barramento, e tiver uma característica aquosa, ou seja, ela corre o risco de provocar danos num processo de deslizamento, né, por líquido, vamos dizer assim, é barramento. Tem que ser feito, sim, o cadastramento e o controle. Ali, o ideal é que o produtor busque uma orientação
Isso. Para ele ter certeza. Isso. Não vai só no achômetro, não. Não vá só no achômetro, é importante ter um acompanhamento técnico, Fabélia. Mas também não ache de que não vai acontecer nada. Não, isso aqui não é barragem não e está tudo bem, não vai acontecer nada. Não, procure. Enquanto existe o prazo, é o momento do produtor procurar a regularização. E quando fala dessa, como você disse, mas ainda está longe, 24 de abril, né? Nós estamos aí há praticamente 2 meses. Também tem documentos que demoram para ficar prontos, né? Sim, porque quando a gente faz o cadastramento de barragem, nós estamos dizendo da primeira etapa, que é simplesmente formar o órgão ambiental do que você tem dentro da sua propriedade e a dimensão. Existe uma segunda etapa, que é o licenciar aquele barramento. Ou ele vai ser licenciado para um determinado uso, ou ele vai ser dispensado de licença, ou ele não vai ser licenciado. Enfim, cada situação é tratada de uma forma. E o que diferencia isso, Amélia? Diferencia o motivo do barramento e a lâmina do barramento. E esses licenciamentos diferenciados também diferenciam na documentação. Por exemplo, foi muito oportuna a sua colocação. Um barramento que tem aproximadamente seus 5, 6 hectares, né, que já é um barramento grande. Uhum. Nós sabemos que existem muitas propriedades rurais que têm elas construídas aí há 20 anos, 30 anos, está lá a barragem parada lá e nessa dimensão. Esse tipo de barramento, Fabélia, vai ter que passar por um processo de elaboração de um projeto arquitetônico de um engenheiro, porque será um dos documentos obrigatórios para fazer o licenciamento dessa barragem. Como é uma barragem muito antiga, geralmente o produtor não tem esse documento, não tem esse projeto. Então, se deixar para fazer para a última hora, não vai ter tempo hábil para fazer esse projeto. E aí, o que vai acontecer? Vai estourar o prazo, não vai conseguir cumprir o prazo, vai fazer um cadastramento posterior ao prazo e até mesmo correr o risco de sofrer sanção. Pois é, gente, teve um momento, eu estava com um processo ali, levando adiante, e de repente, faltavam 2 dias para o encerramento. O camarada me pediu um documento que eu era dispensada dele, mas daí ele pede, e você tem que simplesmente atender. Esse documento levava 30 dias para ficar feito. E aí você perdeu o prazo. Não perdi, porque em Rio Verde era na hora que entregava. Era aqui em Jataí que levava 30 dias. Então eu corri em Rio Verde, peguei o registro e trouxe. Aí é um caso à parte, então, né? Me salvei por isso, mas imagina assim, a pressão que fica na gente, buscar solução para aquilo que não tinha, porque lá dentro do edital eu era dispensada. E, de repente, cobra. Então, por isso a importância de você ter prazo, né? Sim, Fabélia, esse é um dos prazos de uma das situações que nós estamos citando. Mas hoje, uma propriedade rural ela tem vários prazos da ordem ambiental. Ela tem um prazo, por exemplo, por mais que as pessoas, muitos produtores, eu já ouvi eles dizerem isso, que o CAR não vai virar nada, que o CAR foi só mais um imbróglio. E não é assim, o CAR tem sido analisado, talento, realmente talento, mas não é só em Goiás, é no Brasil todo. Mas ele é uma ferramenta importante de controle ambiental e para poder regularizar a propriedade. Então, ele também tem seus prazos, né, para você fazer essas alterações para que ele não seja cancelado, caso ele já tenha sido analisado. Nós temos aqui em Goiás a figura do registro eletrônico, que também tem prazo, foi prorrogado. Dezembro de 2025. Nós temos mais de ano para poder resolver. Mas não deixe para a última hora, porque o registro eletrônico depende de CAR, depende de DAI, depende do cadastramento de barragem, depende do licenciamento. Então, você vê que é uma série de situações que é o que você falou, somada no contexto, vai comer tempo. Vai comer muito tempo. E aí você tendo tempo hábil para mexer, beleza. Deixou para a última hora, você não vai ter o tempo hábil. E aí talvez correr para outra cidade não vai resolver. Em alguns momentos dá para correr. Agora, só vou contar para vocês, Cleiver não vai ouvir, mas sabe por que o CAR está indo dessa maneira lenta? Porque o governo viu que tem mais acertos dos produtores do que erros. Porque pode ter certeza que numa evidência de erros vai andar para multar, para querer buscar a organização ali. Mas do cara ele cria outra amarra. Então você tem que fazer o CAR e deixa lá. Se ele não resolver, é problema dele, mas você tem que estar pronto. Isso é fato. Porque se tivesse aparecendo tantas irregularidades, você concorda que tinham priorizado?
Eu concordo, Fabélia. O problema é que o Estado, estou falando não só de Goiás, estou falando de uma forma geral, porque o sistema todo é lento, né? Qualquer estado que você for é lento. O problema é que os estados eles não se prepararam para isso. E esse é o grande problema dos governos. Eles cobram da gente, cobram do contribuinte, cobram do produtor, mas na contrapartida que ele deveria dar, ele não dá. Então não investiu em pessoal, não investiu em técnicos, não tem gente para analisar. Eu falo para você porque essa informação eu obtive dentro daqui de Goiás. A CEMAD, que é o órgão que analisa os CAR de Goiás, eles têm num quadro geral, pelo menos há mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, que foi a última vez que eu tive essa informação, tinham mais ou menos uns 6 a 7 servidores específicos para fazer a análise de CAR. Agora pensa, 6 pessoas, e eu estou falando de uma situação geral, quer dizer, pode ter gente que está de folga, pode ter gente que está de férias, então não quer dizer que são 6, 7. Então, nessas 6 pessoas, considerando, aí nós vamos ser otimistas, 5. Trabalhar... Vamos ser otimistas, 5. Nós vamos deixar 6 lá. 6, mais otimista ainda. Só que eu tenho 3 trabalhando, porque tem outros 3 de férias. Então agora... Aí tem alguém com licença. Isso, então vamos pegar as 3. Agora você tem 3 pessoas para analisar todos os CARs de todos os municípios do estado de Goiás. Vai andar? Não tem jeito de andar. Não anda. Aí encontra uma pendência. Ele vai, levanta a pendência, joga aquele CAR para o final da fila. Daqui a 5 anos ele volta de novo a ser analisado. É o que acontece hoje, Fabélia. A realidade é essa. Mas é o que você falou. Não é porque o Estado não faz a contrapartida dele que você não vai fazer a sua. A obrigação, por exemplo, de cadastrar no CAR, ela já é evidente e consumada. Está lá no Código Florestal, não adianta falar que não vai fazer. Tem que fazer. E por incrível que pareça, ainda tem propriedades rurais que não tem CAR. Sério? Sério, tem sim. E a quantidade de CAR feito errado, que essa é a situação que eu mais tenho tentado pôr na cabeça das pessoas, principalmente dos produtores. Não é simplesmente chegar e desenhar, fazer desenho. O CAR é uma ferramenta séria, ele tem uma série de dispositivos e informações técnicas. Se você põe essa informação técnica equivocada, você está sujeito a no futuro ter um auto de infração, ter um embargo por conta de uma informação emprestada de forma errada. Então tem que se procurar técnico bom, técnico qualificado. E isso tem um custo, Fabélia. Eu falo para você que, por exemplo, existem discrepâncias. Tem gente que já cobrou, eu já vi falar, cobrando R$200 para fazer um CAR. Agora, R$200 para fazer um CAR, Fabélia, isso é uma coisa totalmente sem lógica, né? Não tem. Não tem o menor cabimento, até porque... E se você tem essa proposta aí, refugue imediatamente. Porque um profissional não investiu em estudos, em equipamentos, para chegar e fazer um serviço por R$200. Você pode ter certeza que ele não tem essa capacidade. Não, e o problema é sério, Fabélia, porque a partir do momento que você sobe aquelas informações para a plataforma digital, que é o Siscar, pronto, você fez a declaração da sua propriedade. Dali para frente, se o órgão cismar da mão que tem que te autuar, que tem que te embargar, vai acontecer. Vai acontecer sem o menor problema de remorso, vamos dizer assim, do Estado. Por quê? Porque a informação está errada, a informação está equivocada, foi prestada de forma equivocada. Então, é uma autoinformação, é uma autodeclaração. Dá a entender que houve ali má fé. Seria isso? E isso, Fabélia, essa tendência da autodeclaração, da autoinformação, ela tem se tornado ao longo agora desses últimos anos, principalmente de 2019 para cá, e reforçou mais ainda com o final da pandemia, de se tornar hoje um viés de toda a legislação ambiental. Acho que não só ambiental, né? A gente talvez até outros setores, né? Outros setores a gente vai entrando cada vez mais assim para você resolver online, para você resolver em plataformas. E se você presta informação errada, você vai sofrer sanção, né? Porque também o governo vai escolher as pessoas para fazer a verificação. De repente, cai numa dessa, né?